Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com vocês aqui e poder compartilhar da palavra de Deus. Espero e oro para que tudo esteja bem com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios. Se não tiver e você quiser deixar o seu pedido de oração, pode fazer isso nos comentários, deixe seu pedido de oração e eu me comprometo a estar orando por sua causa. Estamos falando aqui sobre por que existimos, qual o propósito da nossa existência, por que fomos criados. São perguntas existenciais que, vez ou outra, rondam a nossa mente e nos fazem pensar o porquê fomos criados. Então, estamos falando sobre isso já há alguns dias e hoje vamos continuar falando sobre isso. Tá? Se você não viu os outros vídeos, recomendo que você entre aí no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Procure os últimos vídeos aí. Se eu não me engano, são 3 dias já que estamos falando sobre esse tema. Ontem falamos quando não glorificamos a Deus. O tema de ontem foi isso, quando não glorificamos a Deus. Eu quero ler um texto bíblico aqui e continuar falando sobre esse tema. O texto bíblico é Romanos, capítulo 1, eu vou ler o versículo 20 e o 21. E está escrito assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O que o texto bíblico diz, né, e é bom a gente abrir uma aspas aqui para falar sobre o livro de Romanos, ou a carta, ou a epístola, como queiram. Essa carta é um tratado sobre a graça. E Paulo começa a sua argumentação aqui no capítulo 1, expondo a condição humana com relação a Deus. Então, se você está acompanhando aqui o nosso raciocínio com os outros vídeos, eu já falei que o homem foi criado para manifestar a glória de Deus, assim como todas as coisas criadas. Se você viu os outros vídeos, você vai lembrar que eu falei sobre isso. Então, o homem também foi criado para manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito final, máximo, da criação do ser humano. Manifestar a glória de Deus. De que forma? Sendo aquilo que ele foi criado para ser. Então, agora Paulo, depois de expor já um pouco sobre a condição humana e também sobre a condição de Deus em relação a esses homens que não reconhecem que ele é Deus e não o glorificam com a sua existência. Você pode ver isso aí no versículo 18, onde diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tá? Então existe uma condição nessa relação de Deus com o homem que não o reconhece e não o glorifica. A condição de ira. A Bíblia também diz que esses homens que não têm aliança com Deus, não vivem para a glória dele, eles são considerados inimigos de Deus. Há uma separação. Isaías também diz isso, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Foi o pecado que separou o homem lá no Jardim do Éden. E agora Jesus vem ligar novamente o homem a Deus, estabelecer ou reestabelecer essa comunhão que foi quebrada em algum momento. E agora, no versículo 20, Paulo diz o quê? Porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim como seu poder eterno, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, se alguém olha
toda a magnitude e a complexidade da criação, provavelmente, se essa pessoa ela tiver um mínimo de consciência racional, ela vai perceber que essas coisas que foram criadas, elas não poderiam ter sido criadas e muito menos, tá? Subsistir até agora sem uma força maior controlando, sustentando e organizando todas essas coisas. Se você estudar um pouco sobre ciências, sobre essa questão, né, do mundo e da subsistência do mundo, você vai ver que todas as coisas são muito bem, minuciosamente organizadas. Se nós alterarmos a distância da Terra para o Sol, para mais ou para menos, não há condições de ter vida na Terra. Então, quem controla isso? Quem organiza isso? Quem sustenta isso? Quem é o homem que pode dizer, pelas suas forças, pelas suas condições, que amanhã vai estar vivo ou não? Nós não temos controle sobre isso. Então tem coisas que somente Deus pode controlar. E as pessoas que não conhecem Deus vão chamar de força da natureza, universo, o que for. A verdade é que isso revela Deus. Todas as coisas criadas revelam Deus. E quando o homem, que deveria ser a manifestação mais clara da existência de Deus, não consegue com a sua existência revelar isso, esse homem, ele não está sendo o que ele foi criado para ser. Naturalmente, o ser humano deveria, somente por existir, alinhado ao propósito eterno, glorificar a Deus. Então, nós não glorificamos. Aí o autor, o apóstolo Paulo, no versículo 21 diz: portanto, porquanto tendo conhecimento de Deus, ou seja, não há como você dizer, olhando para as coisas criadas, não existe Deus. Tá? Não há. É de uma tremenda ignorância alguém dizer que não existe um Deus que criou e sustenta todas essas coisas. Então o autor, apóstolo Paulo, ele diz, porquanto tendo conhecimento de Deus. Então, o que Paulo está argumentando aqui? Ninguém é ignorante com relação a Deus. Mesmo que você olhe para as coisas criadas e não denomine essa força como sendo um Deus. Tá? Você sabe que não é aleatório, não foi uma coisa ocasional, o surgimento do mundo e de todas as coisas criadas, não, foi intencional. Um ser todo-poderoso intencionou criar, criou e sustenta todas as coisas, então a Bíblia é verdadeira. Tá? Então, esses homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aí está a questão. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, é uma questão aqui, ó, na mente. Tá? É raciocínio. É olhar para as coisas criadas e dizer, não há condições de todas essas coisas existirem sem que haja uma força maior controlando todas elas. Tá? Então essas pessoas, elas se tornaram nulas em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O coração aqui é fonte das emoções, pensamentos e decisões. Tá? Aonde acontece isso? Na sua mente. É o que chamamos de consciência, é o que chamamos de alma humana. Então, na alma do homem, esse homem decide, se tornar nulo no seu raciocínio com relação a Deus, é uma decisão do homem, e também obscurece, ou seja,
torna-se escuro, tá? Esse coração, essa alma. Esse homem que não glorifica a Deus, homem que eu digo ser humano, ele decidiu não reconhecer Deus como criador e sustentador de todas as coisas. E quando ele fez isso, a mente dele se escureceu. Não sendo-lhe revelado, precisa entrar a luz ali. Por isso Jesus é chamado de verdade e é também chamado de luz. É essa luz que dissipa as trevas, e as trevas na questão espiritual é a ignorância da verdade. E a verdade é Cristo. Tá? Então, nós, como seres humanos, precisamos olhar para as coisas criadas e falar, não, tem uma força superior que controla todas essas coisas, que sustenta, que mantém todas as coisas funcionais. Essa força, nós sabemos que chama-se Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos revela isso. E nós cremos na Bíblia. Tá? Então, para a gente finalizar aqui o vídeo de hoje, tá? Vamos supor assim. Vamos dizer que você seja um artista. Então, toda obra criada por um artista tem a sua assinatura. Imagina que você cria uma grande obra de arte e você expõe essa obra de arte aqui. Tem uma assinatura ali, te identificando. Mas as pessoas olham essa obra, admiram essa obra e ignoram a sua assinatura ali. E começam a dar os parabéns a outra pessoa, que não você. Como você se sentiria? Como você olharia essa questão? Ou se alguém visse essa obra-prima que você pintou ou esculpiu e olhasse e dissesse assim, não, isso aí surgiu aleatoriamente. Nós encontramos essa obra-prima, mas não tem um autor. Como você se sentiria? Como entender uma questão dessa? Quando falamos em glorificar a Deus, também tem esse viés, que é reconhecer a assinatura da obra de arte. É olhar aquilo que foi criado por esse artista fenomenal que é Deus e dar a ele o reconhecimento. É dizer, Senhor, eu olho, contemplo essa obra de arte e eu sei que foi o Senhor que fez. Isso também é glorificar a Deus. Mas quando eu não reconheço isso, quando eu digo que essa obra é uma obra aleatória, eu não glorifico, eu não dou glória ao autor dessa obra. Então, hoje você pode olhar para as coisas criadas, você pode olhar para você mesmo, para você, essa máquina que Deus chamou, Deus falou quando fez de muito bom, né? Que o ser humano, ele foi considerado por Deus ali depois de pronto e viu Deus que era muito bom. Então, nós somos a representação de Deus nas coisas criadas. Nós recebemos de Deus aquilo que os outros não receberam. Nós somos essa obra com uma assinatura divina. Mas quando nós não olhamos para ele, é o que Paulo diz, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram e nem lhe deram graças, nem agradeceram. Então você tem a oportunidade hoje de olhar as coisas criadas, de olhar você, de olhar sua família, de olhar as coisas que você tanto ama, olhar para o céu e dizer, Senhor, eu reconheço a sua assinatura nessa obra de arte. Eu rendo graças ao Senhor,
minha gratidão ao Senhor e eu espero viver de uma forma que glorifique ao Senhor. Faça essa oração, eu te convido a agradecer a Deus, reconhecendo que Ele é o grande artista dessa obra-prima que são as coisas criadas por Ele. Oremos. Pai querido amado, te damos graças, louvamos o teu nome, rendemos toda a gratidão ao Senhor, que é digno. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor criou todas as coisas e o Senhor não somente criou e abandonou, mas o Senhor criou, cuida e sustenta todas as coisas em toda a eternidade. Pai, não há palavras em nós para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Principalmente, Senhor, agradecemos ao Senhor porque a luz veio a nós e tirou as trevas da nossa mente. Podemos reconhecer a verdade e podemos andar na verdade. Nos ensina, Senhor, a glorificar a Ti com a nossa existência. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz. Se Deus permitir, amanhã nós estamos de volta aqui. Pretendemos continuar falando sobre esse assunto. Você pode sugerir aí também algum tema, um assunto para a gente abordar futuramente, ou até mesmo acrescentar alguma coisa com relação a esse tema que nós estamos abordando. Espero a sua participação. Não se esqueça de deixar seu like aí, de comentar, de compartilhar. E também, se você não é inscrito, volto a dizer, se inscrever. Me ajude a crescer esse canal aí e alcançar mais pessoas. Deus abençoe sua vida.